Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje. Boa noite. Boa noite. Atualmente, um dos temas mais citados nos vestibulares de todo o país são os conflitos afroasiáticos. A principal consequência do processo de descolonização afroasiática foi a criação de um novo bloco de países que, juntamente com a América Latina, passaram a compor um terceiro mundo. Essa denominação deve-se ao fato de que os países originados a partir destes processos de independência acabaram por manter vínculos de dependência econômica com os países capitalistas desenvolvidos, países do primeiro mundo ou com países socialistas desenvolvidos, no caso os países do segundo mundo. Vamos agora conversar com os historiadores Juliana Praline e Renato Suzarte. Boa noite, Juliana. Boa noite. O que você pode me dizer sobre o imperialismo e a ruptura dos elos coloniais? Bom, o imperialismo foi um movimento de expansão e conquista, em que as potências capitalistas buscavam áreas para aplicação de capitais, novos mercados consumidores e regiões fornecedoras de matéria-prima para as indústrias. As rivalidades imperialistas e as lutas pela redivisão do mercado no mercado mundial desencadearam as duas grandes guerras do século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esses dois conflitos foram decisivos para as mudanças que ocorreram no aparente sólido mundo colonial, e foi a Segunda Guerra Mundial que provocou de fato a ruptura dos elos coloniais. Boa noite. Quais os fatores importantes que contribuíram para o processo de descolonização afroasiática? Os três fatores mais importantes são a perda da hegemonia europeia, resultante do desgaste material e humano provocado pelas duas grandes guerras, o desenvolvimento de um forte sentimento nacionalista nos povos colonizados e interesses dos Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria, na ampliação de suas respectivas áreas de influência em um mundo colonial emancipado. Juliana, o que você pode me dizer sobre os movimentos nacionalistas? Os movimentos nacionalistas tiravam proveito substancialmente das rivalidades entre as potências coloniais. O nacionalismo chegou na Ásia num século depois da Europa, e na África 50 anos mais tarde do que na Ásia. O apartheid na África, como você pode definir? O apartheid foi um regime político baseado na discriminação racial que previa a separação de negros e brancos, impedindo os primeiros de possuir os mesmos direitos da elite branca dominante. Era como se fosse um racismo regido por leis. Juliana, o que significa África Unida? Bom, a África Unida representa a união da África, mantendo o respeito cultural dentro do próprio continente. Porque todos nós sabemos que há divergências culturais nesse imenso continente, proveniente da própria enraização da cultura e das influências dos colonizadores. O que você pode dizer sobre o movimento de independência da Índia? Bom, a Índia era uma colônia britânica, que teve sua independência proclamada em 1947. Gandhi foi quem se destacou como o líder do processo, baseado na não violência, um movimento pacífico de resistência passiva. E esse foi mais um História para a Viagem 93,5, levando informação até você.